Amado Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos para o estudo da sua doutrina. Te convidamos para nos orientar durante esta noite, juntamente com a equipe espiritual que nos auxilia e nos ampara durante a nossa jornada. Que nós possamos, Senhor, abrir os nossos corações e a nossa mente para entender todos os ensinamentos que aqui serão explanados. Que nós possamos crescer a cada dia, sempre amparados pela espiritualidade maior, que nos ajuda nos nossos enfrentamentos. Que um dia possamos, Senhor, ser chamados de teus discípulos e levar o nosso conhecimento a todos aqueles que ainda não te conhecem. Transforma os nossos corações e permaneça conosco, nos dando sempre essa oportunidade de encontro para que nós possamos evoluir espiritualmente. Te agradecemos por mais esta oportunidade, porque nós sabemos, Senhor, que Tu nos escolhestes a cada um antes mesmo dessa equipe ser formada. Por isso, nós contamos com a Sua presença e a Tua misericórdia infinita derramada sobre cada um de nós, para que a cada encontro nós possamos sair transformados e um pouquinho melhor espiritualmente. Que assim seja, Senhor. Então, vamos lá, buscar o texto. A Vânia poderia ler o primeiro texto e a Paula o segundo, por favor? Estão ouvindo? Sim. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem, muitas vezes, maior preponderância que a dos reis coroados? Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sobre esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Conquistador invencível. Sem nos referirmos aos guerreiros e tiranos do Nilo e do Eufrates, outros grandes conquistadores haviam passado antes dele. Cambises, rei dos persas, à feição de louco, após assassinar o irmão e a esposa, dominou o Egito, incendiando lares, destruindo santuários, trucidando mulheres e crianças, acabando a existência vitimado pela própria agressividade. Alexandre Magno, rei da Macedônia, alçado à história por valoroso comandante da civilização, impôs-se aos trácios, aos gregos, aos ilírios, aos sírios, aos judeus, aos egípcios, aos persas,
marcando a sua passagem com os sinais da humilhação e da morte. E ainda moço, veio a perecer, melancolicamente de febre, na Babilônia. Aníbal, o chefe cartaginês, em seu ódio a Roma, senhoreou terras e populações da Espanha e da Itália, espalhando maldição e miséria, aflições e ruínas, envenenando-se mais tarde na Bitínia para não entregar aos inimigos a própria cabeça. Cipião, o famoso general romano, submeteu a África, emoldurando a sua carreira com o pavor e o sangue dos vencidos, sucumbindo depois no exílio da Campânia, entre desesperos e amarguras. Todos passaram, empertigados nos seus carros triunfais, com luzidas armaduras e gritos selvagens de dominação, temidos e odiados, para descerem dos pináculos de triunfo aos vales escuros de cinza e esquecimento. Ele, porém, chega e fica. Seu berço é a manjedoura singela que uma estrela assinala. Não traz carruagens de ouro, nem se serve com baixelas de prata. Não possui legionários nem escravos. Não dispõe de alianças com os poderosos da terra, nem conta com o apoio de juízes do mundo. Ergue, porém, diante de todos, o coração inflamado de amor e chama a si os fracos e os tristes, os pobres e os desamparados, os vencidos e os doentes, os velhos e as crianças. Descortina a inteligência do povo, a visão do reino da luz, cujas portas devem ser descerradas com as chaves da bondade e do trabalho, do entendimento e do perdão. Caminha para diante, ajudando e servindo, e para que o ódio e a crueldade, a ignorância e a violência não se entronizem nas almas, submete-se, ele mesmo, ao sacrifício na cruz, legando à humanidade a revelação da vida eterna sobre o túmulo vazio. Reaviva-se a fé, amplia-se a esperança e a caridade brilha, imorredoura. Desde então, o poder de invencível conquistador cresce com os dias. E sempre que o mundo recorda o Rei Divino, descido do trono celestial às palhas da manjedoura, o pensamento humano, por suas forças mais representativas, associa-se aos cânticos das milícias celestiais e acrescenta, deslumbrado: Glória a ti, ó Cristo! A esperança da terra te saúda e glorifica para sempre. Humberto de Campos, Estante da Vida, Chico Xavier, capítulo 39. Obrigada, Vânia e Paula. Obrigado a todos. Nós temos aí, né, um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e uma mensagem de Humberto de Campos. E eu só faria a introdução dizendo que, como Chico Xavier disse uma vez, né, só uma personalidade extremamente poderosa e uma mensagem extremamente verdadeira e poderosa poderia ter atravessado 20 séculos. E a cada século ela fica mais forte, ou porque é perseguida, né, ou porque se espalha mais, mas ela não, nesses 20 séculos, nós não temos mais como negar, né, a força dessa mensagem, o impacto que ela teve na humanidade, e só, né, como diz o Chico, só uma mensagem muito poderosa, com uma verdade muito grande, poderia ter atravessado, né, 20 séculos. E a gente pode pensar que isso é natural, né, mas como o Humberto de Campos nos lembra, né, muitos desses reis nós não fazemos nem ideia de quem sejam, né, ficaram registrados na história, foram importantes na sua época, deixaram marcas no seu tempo, e marcas que desapareceram muito rápido, né?
Então, principalmente porque não deixaram marcas na realeza, né, que ele fala no texto, que é a realeza moral, né? Então, o texto tem aspectos aí muito amplos, né, muito variados, e tanto a mensagem quanto a personalidade de Jesus merecem da nossa parte uma reflexão eterna, né? Que a gente o faça em permanência, porque a profundidade da mensagem e da personalidade do Cristo, para nós ainda é um grande mistério, né? Então, que a gente possa aproveitar essa noite para fazer um pouco dessa reflexão em torno, né, da personalidade do Cristo e em torno da mensagem dele, né, que foi dada principalmente pelo exemplo dele, né? Então, vamos lá, a gente abre, né, para os comentários. Posso começar? Vamos lá, Val. Então, vamos lá. É um texto que está lá no capítulo 2, né? Meu reino não é desse mundo, que é um capítulo pequenininho, tem 4, 5 páginas, mas que o Allan Kardec mesmo fala no começo quanto que é importante, e como é um dos fundamentos, né? Essa realeza e esse reino futuro que Jesus nos promete em tantos momentos, e que ele vai comparar com a pérola, que ele vai comparar com o grão de mostarda, que ele vai comparar com aquele tesouro escondido no campo, e que é essa nossa busca por esse reino, né? Então, a gente está falando do reino, a gente está falando da realeza de Jesus, e é interessante que esse capítulo, lá no final, na instrução dos espíritos, não sei se vocês lembram, tem um texto de uma rainha da França, e que ela vai dizer, né, um reino terrestre, que não é esse o reino de Jesus, né? Que ela era uma rainha na Terra, e quando ela morreu, ela achou que ia ser recebida como rainha, e não foi isso. E é um texto muito bonito, que vale a pena ler. E o capítulo começa falando dessa conversa com Pilatos, que Jesus teve, em que ele pergunta, mas você não é rei? E ele diz, o meu reino não é desse mundo, né? Então, é esse mistério que o César estava falando, né? Que realeza é essa, que reino é esse, e sendo perseguido todos esses anos, e ainda sendo perseguido hoje, porque hoje as perseguições a Jesus são incríveis nas mídias, né? A desvalorização, a chacota, tanto com a imagem de Jesus, quanto com as pessoas, com os cristãos em geral. Não sei se vocês têm esse sentimento. E o quanto que ainda, a gente pode dizer que quanto mais ele é perseguido, mais ele fica forte, mais a gente tem a vontade de defender. Porque para nós é tão claro, né? E que não é uma promessa, embora ele fale de uma vida futura, não é uma promessa futura somente. É um reino agora nos nossos corações, é um reino hoje que a gente pode sentir. Então, a partir do momento que você decide seguir Jesus, que você diz, eu aceito e eu quero fazer parte, eu quero seguir esse rei que não é desse mundo, que não é desse mundo material, que não é dessa terra, desse tempo, esse rei que é dessa vida espiritual, né? Ele está presente para a gente hoje, e a gente tem a recompensa hoje, não é na vida futura, também vai ser na vida futura, porque a gente entende que a vida não termina com a morte. Então, eu acho que tem um mistério aí, mas que é um pouco do mistério do cristianismo, eu acho, disso que a gente crê, de acreditar nesse rei. Perfeito, Val, obrigado. Oi, Sebastião. Eu estuve refletindo muito com esse texto sobre Jesus, e eu estuve pensando assim, como Jesus, ele viveu 33 anos sobre a terra, mas pelos primeiros 30 anos ninguém conhecia ele trabalhava, fazia a sua coisa, então só com 3 anos que ele deu sua mensagem, como sua palavra ainda hoje é tão viva. Você lê a palavra, escuta a palavra de Jesus, e como pode te tocar tão forte na tua alma, ainda hoje. Então, quanto mais tempo vai durar
a palavra dele, é uma palavra viva que não morre nunca, é eterna, não sei. Então, falamos de reino de um rei, assim, ou seja, todos os reis que viveram, sim, na história nós lembramos tal, mas o rei dos reis, ou seja, nosso mestre Jesus, nunca morre, isso é eterno, sua palavra, então é intemporal. O sea, não tem como, matematicamente, não tem como não acreditar que é o Filho de Deus, não? Que estuvo vivendo no corpo. Então, isso que estou refletindo muito com esse texto. Oi, Yuri. Então, Yuri, todo texto tem muito para reflexão, mas eu li a frase deixar a humanidade a revelação da vida eterna sobre um tumulto vazio. Essa frase me chegou muito forte, porque eu nunca havia associado a imagem de tumulto vazio à vida eterna. Então, essa imagem tem para mim uma carga simbólica muito forte, né? Como Jesus venceu isso que é muito universal para todos nós, né? A morte, e a única coisa que é universal para todos. Então, ele deu essa vida e retomou sua vida também. Né? Então, com isso, ele traz a fé, essa esperança da imortalidade, essa promessa da imortalidade. Então essa frase é muito forte para mim. Restei todo dia pensando, tumulto vazio, eternidade, imortalidade. E eu busquei essa frase que diz: ele tirou aguilhão da morte e a vitória da sepultura. Né? Então, Belíssimo, né? essa ressurreição, não? Como esse momento, como traz esperança a toda a gente que perde a família, seres queridos. Então, a morte não existe, né? Como simbólico tudo que Jesus faz. Então, é isso. Maravilha, Yuri. Obrigado, Sebastião. Adriana, você ia falar? Não, é que eu fiquei pensando no texto, né? Até o Sebastião comentou, né? Dos reis, tal, né? É que, como você também falou, né, César? Tiveram muitos reis e tudo, mas o problema foi a conduta moral de cada um deles, né? Porque que no final acabam sendo esquecidos e tem muita gente que nem sabe, nem conhece esses reis todos, né? Mas é a questão mais da conduta moral, né? E Jesus, como você disse, 20 séculos, mas por que que fica, né? Porque a conduta moral dele era impecável, né? Então, era tudo com muito amor, enquanto os outros tinham sempre muito ódio, né? Foram dominações e mortes e tudo. Então, o que que acontece? Jesus é aquela coisa do amor, né? Da caridade, o exemplo. Então, a conduta moral é tão impecável, é tudo tão perfeito, que não tem como não ficar, né? Isso, como o Sebastião falou, toca profundamente até hoje, né? E vai continuar tocando. Né? E se a gente pensar, o meu reino não é deste mundo, porque é eterno, né? Tudo isso é eterno. Então, e se a gente for pensar que foi ele que criou tudo isso para nós, né? E como nós somos ingratos, às vezes, de perseguir, de não acreditar em tudo isso que ele nos deixou, né? De críticas a ele, não estou dizendo nós, que nós acreditamos nele, mas estou dizendo nós como humanidade, né? E as perseguições aos cristãos e tudo. Então, como nós somos ingratos, né, com tudo isso, tanto que ele sofreu para nos mostrar o amor, e a gente até hoje vira as costas, a humanidade vira as costas para ele, né?
É isso. Maravilha, obrigado. Jesus, ele nasceu numa manjedoura, né? Ele é rei por excelência e ele, desde o início, ele veio para ensinar o amor e a simplicidade. E quando ele nasceu, ele foi colocado numa manjedoura e ele transformou o mundo naquela época, onde só existia dominações e guerras e mortes, onde os poderosos massacravam os mais fracos, os pobres, as mulheres e as crianças eram escravizados. E ele mudou o mundo, né? Depois que ele nasceu, quando as primeiras pessoas começaram a compreender, né, a mensagem do Cristo, as coisas começaram a mudar, né? E os mais frágeis e os sofredores começaram a ser vistos com outros olhos, começaram a ter uma vida melhor, né? Mas ele nasceu num mundo muito difícil. O planeta Terra, ele é um planeta que vem, né, a humanidade vem há muito tempo pelejando, né, para aprender, para crescer, e isso dói, né, o que a Val disse no início, da gente ver como as pessoas tratam Jesus. Para a gente que ama Jesus, é muito dolorido de ver, de assistir. Então, eu acho que saber que a realeza, né, dessa realeza, da mensagem do Cristo, que é uma mensagem tão pura, que é uma mensagem que nos ensina a amar, a perdoar, a ser misericordioso, a ser fraterno, é uma mensagem, por isso que ela perdura, porque é o que salva, né? A mensagem dele dura 20 séculos, é uma mensagem que a gente ainda ouve, porque é uma mensagem verdadeira. É a mensagem que traz para a gente a paz e a tranquilidade, o equilíbrio, e um jeito de viver nesse mundo, né? Com mais amor, né? Quem conhece Jesus faz o bem. Quem conhece Jesus ajuda o próximo, perdoa. Então, por isso que a mensagem dele é viva. E a gente, nós como cristãos, é nosso papel combater, né, as chacotas que se fazem, que são feitas contra Jesus. A gente tem que fazer o contrário, a gente tem que falar dele, né? As pessoas não conhecem Jesus, muita gente não conhece Jesus, porque Jesus foi sufocado, a mensagem dele foi sufocada pelo poder, né? Toda a história, são 2000 anos de história. Então, muita gente hoje ainda não conhece Jesus. E nós que conhecemos temos o dever de levar a mensagem dele adiante, de não ter vergonha de falar. Não podemos ter vergonha de falar. E às vezes a gente tem muito cristão que tem medo e tem vergonha e se cala, né? Então, estudar Jesus, conhecer Jesus é para nos fortalecer e nos colocar diante das pessoas e falar, eu conheço Jesus e me orgulho muito de ser cristão. É ele meu guia, é ele meu foco, é ele meu tudo. Então, a gente não pode jamais ter vergonha de se dizer cristão e de confessar a nossa fé no Cristo, né? E acho que é isso que é um convite para que a gente faça isso. Porque quem não ama Jesus não tem vergonha de dizer. E essa diferença. Às vezes a gente se intimida por essas pessoas, que essas pessoas elas gritam e fazem barulho, né? E a gente, por ser cristão e por conhecer a mensagem de amor, às vezes a gente se cala. Mas tem que ser o contrário, a gente tem que espalhar essa mensagem, né? A gente tem que falar dele e levar a mensagem dele adiante, porque ele é o nosso guia, é ele o nosso rei, né? A ignorância é muito grande, né? Oi, Adriana, você ia falar? Não, é que a gente estava falando, me lembrou, né, como se a gente fosse até hoje como Pedro, né? Que nega o Cristo na primeira dificuldade, nega o Cristo, né?
Então, a gente não pode, quer dizer, Pedro também foi um exemplo que mostra para nós que a gente não deve fazer isso, né? Negar o Cristo. Então, eu já tive vergonha de falar que eu acreditava nas coisas quando eu era mais nova, tudo, mas porque eu ainda não tinha entendido, né? Hoje eu olho para trás e falo, nossa, eu não entendia nada, então eu tinha vergonha, eu negava, né? E hoje eu falo, nossa senhora, sou tão pequena, né? Como é que eu vou negar tudo isso à realeza, não é? A ignorância é muito grande na humanidade, né? E a própria igreja, né, que foi sendo construída num certo momento, ela esqueceu o que Jesus havia dito, né? Meu reino não é deste mundo. E ela começou a se impor, né? A igreja que nós fomos construindo, porque a gente fala como se nós estivéssemos fora disso, né? E, na verdade, talvez nós sejamos espíritas hoje justamente para tentar corrigir isto. E é aí que vem a questão, né, da gente tomar cuidado e não fazer o mesmo no espiritismo. Mas, voltando ao ponto que eu estava falando, nós fomos esquecendo que Jesus havia dito isso. E ao longo dos séculos, nós fomos criando uma organização poderosa, né, que foi se infiltrando nos estados, que foi controlando a vida das pessoas, que foi estabelecendo leis mundanas, que foi impondo uma ordem, né, que não era ela impor essa ordem, não era ela que deveria administrar a vida das pessoas do ponto de vista civil. Né? Então, nós fomos com essa ilusão, porque não é, né? Não é porque o Cristo veio, ele deu a mensagem, os primeiros que viveram depois dele mantiveram, né, com muita coragem, com muito sacrifício. Mas chegou um momento que a mensagem era tão poderosa, né, ela foi se espalhando pelo império, né, até que Constantino falou, bom, vamos aceitar, né, porque se você não pode com eles, junte-se a eles. E as classes, né, nas classes altas de Roma, muita gente já tinha se convertido, há descrições muito bonitas, né, eu lembro de uma descrição de um general que volta, né, de uma das vitórias, e eles fazem o triunfo, né, no retorno a Roma, e ele entra, né, com soldados, tudo, e as pessoas olham, né, e veem aquilo de um modo estranho, porque cadê os vencidos, né, cadê os escravos? E ele não havia trazido, né, ele venceu, ele submeteu a região, mas não escravizou ninguém, não. E aí ele não vai, né, fazer os sacrifícios, né, que tinham que ser feitos ao imperador e, bom, acabou sendo sacrificado com toda a família, né? E porque se declarou cristão. Então, são pessoas que pagaram, né, nesses primeiros séculos com a vida, né, e mortes às vezes atrozes. Mas chegou um momento, né, que a igreja foi assumindo, né, uma dimensão muito grande, a política percebeu que era, né, como os políticos sempre fazem, que era melhor adotar, né, aquilo e não ficar brigando, e virou, né, isso que a gente viu ao longo da história. Mas, meu Deus, quando você olha, né, a história de Jesus, não dá para ter uma resposta para explicar, né? Como o Sebastião falou, a gente fica pensando, né? Meu Deus, que explica isso, né? Que você lê, se você lê a história dele, você lê certas palavras dele, né? Sobe uma emoção, uma coisa, né? A gente fala até hoje, né? Isso nos toca. Como o Sebastião disse, é atemporal, não tem como, né? Não são 20 séculos, vão ser 40, porque não tem como, é ali que está a mensagem de Deus para nós, né? E às vezes eu fico pensando também, eu pensei muito nesse texto e todos esses grandes reis que passaram, tanto aqueles da realeza, né, material, quanto da realeza moral, né, que são aqueles, o rei dos poetas, o rei dos filósofos, eles falaram sempre aspectos da personalidade humana que são importantes, mas eles nunca falaram o coração humano. Nunca. Então, o primeiro que chega e fala ao coração humano, né, que fala à alma, ao Filho de Deus que existe em nós, né,
esse foi Jesus. E ele fala exemplificando, né? Então, quando ele fala de amor, ele ama. Quando ele fala de perdão, ele perdoa. Então, a mensagem do Cristo tem um poder, né, como a Adriana falou, porque vem carimbada pelo exemplo. Mas é a primeira vez na história que nós vamos ter alguém, né, que fala ao coração humano. E isso é muito marcante, porque é isto que tem feito a mensagem do Cristo perdurar todos esses séculos. É a primeira vez na história que alguém fala aos sofredores, que alguém fala aos abandonados do mundo, né, àqueles que estão largados, né, e abandonados por todos. É a primeira vez que na história alguém fala, né, para proteger os que estão em necessidade, para socorrer os aflitos. E o movimento que Jesus começa, né, sem ter uma pedra, né, como ele dizia, para repousar a cabeça, é um movimento poderosíssimo, né, que vai mudar a face do planeta. Então, é interessantíssimo que hoje as pessoas falam, né, em direitos humanos, em leis disto e daquilo, e eles nunca se perguntam de onde veio isso. Né? O fato de ter tido uma igreja que se impôs com poder, com arrogância, né? Isso nunca foi a mensagem do Cristo. Né? Dentro da própria igreja nós tivemos a contraprova disso. Né? Então todos os grandes homens e mulheres que viveram dentro da própria igreja mostraram que não era aquele o caminho. Né? Mas a igreja virou uma organização poderosa, né? com interesses políticos, com muito poder. E nós nos deixamos seduzir pelo poder. Né? O poder é muito tentador. Você só pode dizer que não vai se seduzir por ele quando ele te for oferecido. E aí, ou quando você tiver que exercê-lo. Então, nossa fragilidade é muito grande, mas quando você vê um Francisco de Assis, quando você vê uma Teresa d'Ávila, né? Quando você vê um Dom Bosco que dá a vida, né, pelas crianças pobres da Itália, que cria escolas, que educa, né? E que faz toda aquela revolução, né? de salvar aquelas crianças da miséria, da pobreza, da ignorância, do vício, né? Da bandidagem. Então você vê aí o poder da mensagem do Cristo. Né? E é muito bonito, né? Esse poder, porque é o poder que não se impõe pelas armas, pela força, pela agressividade, é o poder que toca o coração. Então, e ele dá o exemplo, né? Porque Jesus poderia ter convocado uma revolução, né? Ele poderia ter levantado o povo naquele dia, ele poderia ter tomado a palavra e magnetizado todo mundo com o discurso dele, né? E ele aceitou tudo que foi feito a ele, né? Para dizer, eu não tenho, eu já dei o exemplo, eu já ensinei o que tinha que ensinar, né? Se é isso que vocês podem me dar por agora, tudo bem, mas eu espero, vocês vão chegar lá, vocês vão entender um dia. Então, ele nunca nos impôs nada, né? Ele sempre falou ao coração. Eu acho que é isso que faz a mensagem dele sobreviver e ela vai permanecer. Abrimos a palavra. Oi, Eliana. Esse texto me fez pensar, essa sequência foi interessante você ter colocado sobre a igreja, né? Na verdade, o Cristo não deixou uma religião instituída, ele deixou os ensinamentos para serem vividos. A igreja pegou tudo para ela e viveu a realeza, como ela vive até hoje, né? É o mundo material, toda essa preocupação em comandar, em ter os adeptos, em coordenar tudo, fazendo muito esforço, mas usando dos meios materiais. Passou um tempo, veio a Reforma Protestante, porque a igreja sempre viveu o Cristo crucificado, né? Você vê que até um bom tempo atrás existia nas igrejas a tal da procissão do Senhor morto. Então, assim, ficou pregando aquele Cristo na cruz e não aquele Cristo ressuscitado. Aí veio a Reforma Protestante para dar uma chacoalhada na igreja. E aí tiraram o Cristo da cruz, porque o protestante só usa o crucifixo. É só a cruz e não o crucifixo como a igreja. Mas ainda não foi completo, porque eles têm um nome a zelar que fez a Reforma Protestante. Então, novamente veio a realeza.
Aí eu fiquei pensando, vem então o Espiritismo para nos exortar. O Espiritismo foi trazido por Allan Kardec. Allan Kardec existe? Não. Quem existe é Hippolyte Léon Denisard de Paris. Ele nem colocou o nome dele para que ele não vivesse essa realeza que os outros estão vivendo. Então, ele emprestou o nome dele de uma outra encarnação para assinar os escritos que ele atribuiu aos espíritos, e nem a ele. Ele foi o organizador da obra. Então, agora, realmente, a gente consegue ver, é isso que a Giovana falou, esse fim, essa linha, que a gente está no processo evolutivo, a imortalidade da alma, através do processo da reencarnação, o nosso crescimento como espírito, e a nossa evolução. Então, essa é a verdadeira ressurreição que o Cristo vem colocar. E a realeza dele é através de quê? De princípios que tocam o coração do próximo. Então, agora nós que temos que estar trabalhando sobre isso, né? Sem permitir que a gente também se ensoberbe, porque, eu sou espírita, já entendi tudo, o outro não entendeu nada. Não, eu sou espírita e entendi, então eu sou o soldado da frente de batalha. E eu tenho que me aprimorar para saber como que eu vou chegar no meu irmão e falar desse Cristo de uma maneira que não seja impositiva. Porque Cristo, em momento nenhum, ele foi impositivo, ele fez propostas, né? Vem e segue-me. E as pessoas saíam seguindo e ele fazia toda a colocação da verdadeira obra dele, que é da caridade. Então, nós estamos agora diante desse conhecimento, né, do Espiritismo, que é justamente para se despojar desse monte de dogmas, né, de rituais, que a Igreja colocou muitos, o próprio protestantismo tem muitos rituais, e aí o Espiritismo vem tirando todos esses valores ritualísticos, trazendo a verdadeira função que Jesus veio trazer, para que a gente possa exercer o Evangelho, que a gente possa aprender cada vez mais e levar para aqueles que não conhecem essa mensagem maravilhosa, né? Então, nós somos agraciados, né, por defender esse Cristo e se tivesse, como o Sebastião falou, né, que vai tocando a gente. Não tem como você falar, não, isso daqui não dá para acreditar no que ele fez ou no que ele falou. É algo que já conquistou o nosso espírito. E a gente entraria na fila de defesa, mesmo que fosse numa fila de morte, por questão desse Cristo que está trazendo para nós todos esses ensinamentos, né? Então, é muito forte essa realeza, né? É muito forte, e eles não conseguiam compreender na época mesmo, né? E aí, agora a gente está aqui, há 2000 anos depois, começando a engatinhar nos estudos e tentando fazer a compreensão para trazer para a nossa vivência diária, né? Porque é isso que nós precisamos agora, colocar em prática esses ensinamentos que ele deixou para nós. Maravilha, Eliana. Palavra aberta. Oi, Yuri. Eu estava pensando que, como a Adriana diz, ela tinha vergonha. Eu sinto que muitas vezes eu me sinto muito pequenina para falar do Cristo, para falar de Jesus. Eu penso que muitas vezes eu escolhi o reino material, né? E nós sabemos que nada do reino material entra no reino de Jesus, no reino de Deus. Então, apenas esses valores morais, esses tesouros imateriais que nós cultivamos. E si Jesús es nuestro líder espiritual, nuestro líder moral, nuestra realeza moral, yo me pregunto como, si yo me siento muy pequeñina para falar dele, mas eu preciso fazer ações que vão me permitir falar dele com certeza, com segurança, né?
eu me pergunto como eu faço para entrar em esse reino de Deus, sabe? Como eu posso entrar nesse reino de Jesus? Eu estou fazendo um bom trabalho moral, eu estou trabalhando nas minhas inferioridades, estou perdoando, estou trabalhando nesses valores morais, e muitas vezes a resposta é não. Hein? Então, como é difícil chegar a esse status, a essa acotar, não sei se é como chegar a esse nível para falar de Jesus, para falar de Jesus de uma maneira mais verdadeira, não? Mas isso é uma excelente reflexão, Yuri, mas talvez não seja assim tão complicado. Se nós fôssemos esperar, né, ter as condições para falar Jesus e de Jesus, nós não começaríamos nunca, né? Os próximos 2000 anos a gente não poderia abrir a boca. Mas ele nos acolheu, ele nos ama. Ele disse, né, vinde a mim, né, me sigam, mas ele impôs condições. Né? Ele diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Né? Ou seja, enfrente a sua luta. Então, a condição para nós falarmos de Jesus não é estarmos já num nível este ou aquele, é estarmos lutando. É estarmos fazendo esse esforço que você falou que faz. Então, quando nós formos falar de Jesus, a convicção é muito simples de vir do nosso coração. É dizer, Senhor, o Senhor me salvou e eu te apresento aos outros. Nós não apresentamos um Jesus que vai se impor aos outros pela convicção, pelo argumento. A gente apresenta Jesus dizendo, meu irmão, eu não sou nada, mas eu estou vivo, eu estou feliz, eu estou lutando graças a Ele. E a minha vida não teria sentido sem isso. Né? Então, os meus erros não são culpa dele. Né? Agora, tudo que eu tenho feito de bom, eu devo a Ele. Então, você lembrar o quanto Ele fez por cada um de nós. E se nós sentirmos isso no nosso coração, nós teremos todos os argumentos do mundo para falar de Jesus. Mas a gente tem que sentir, né? Eu me reconheço, Senhor, como um doente. Por isso eu te reconheço como médico. Né? Eu me reconheço como uma alma devedora em situação difícil. Mas é por isso que eu te reconheço como meu Salvador. Então, quando nós reconhecemos, né, a grandeza do Cristo, é muito interessante que isso nos impõe a reconhecer também a nossa miséria. Mas reconhecer a nossa miséria é o primeiro passo para reconhecer a grandeza dele. Porque até hoje nós temos acreditado que nós somos, né, como esses reis, bispos, cardeais que nós já fomos, né, poderosos, né, guerreiros. Nós acreditamos, né, que nós éramos alguma coisa. E, na verdade, nós nos iludimos com tudo isso e fizemos, né, cometemos crimes absurdos. E quando nós sentimos que a nossa vida muda por causa dele, né, esse é o testemunho que a gente pode dar. É dizer para as pessoas, meu amigo, você faça o que quiser da sua vida. Eu te respeito porque aquele que eu sigo te respeita. Mas eu estou vivo. Eu estava morto, eu estou vivo. Eu estava perdido e eu me encontrei. Então é esse testemunho. Nós não temos que... E nós, espíritas, somos chamados a um testemunho muito importante, que compreende esses dois aspectos. Falar do Cristo, porque é preciso que a mensagem chegue. Se Paulo de Tarso tivesse se convertido e ficado, né, lá na tenda dele, falando só com aqueles que iriam ali visitá-lo, a mensagem não teria viajado pelo mundo. E se ele esperasse ser perfeito para que pudesse começar, ele também não teria começado. Se Simão Pedro tivesse desistido no dia que negou Jesus, nós não teríamos tido, né, esse grande apóstolo,
esse homem formidável, né, sobre quem repousou o peso, né, porque Paulo era um homem muito afoito, muito decidido, viajou, falou, mas todo mundo corria para Pedro. Né? Ele era aquele que conheceu Jesus. Ele era aquele, né, que o Senhor falou, depois de mim é você. E ele fez isso com amor, com uma ternura, com um carinho muito grande, né, acolhendo a todos, amparando a todos. A mensagem do Cristo, gente, é revolucionária, mas é uma revolução que passa pelo coração do homem. Nunca vai ser pelas armas, nunca vai ser pela política. Né? E nós somos, hoje, nós temos o privilégio, né, de ter a possibilidade de entender, porque a doutrina nos abre, né, ela nos dá a chave para entender. Como entender Jesus sem a imortalidade da alma? Impossível. Como entender Jesus sem a reencarnação? Como bem-aventurados os aflitos, né? Quando? Que jeito? Né? Sem a mediunidade? Então, a doutrina é maravilhosa, porque o que Allan Kardec fez, né, como a Eliana lembrou, ele nos deu a chave para entender Jesus. Então, é de um poder maravilhoso a mensagem do Cristo. Né? E se isso não mudar a nossa vida, se isso não moldar os nossos atos, né? Então, quando eu vou falar de Jesus, seja lá onde for, eu penso primeiro em quem ele salvou. E o primeiro que eu vejo que ele salvou sou eu. E ele está me salvando todos os dias, de mim mesmo, né? Dos meus erros, dos meus equívocos, da minha vaidade, do meu orgulho. Agora, eu não posso esperar ser perfeito para começar a falar dele. Né? Porque ele merece ser conhecido. E a mensagem mais forte que existe, que a gente pode dar, é esse esforço que nós estamos fazendo. E finalizo lembrando a frase de Paulo, né? Ele diz, lutei o bom combate, cheguei ao fim da carreira, guardei a fé. Então, se a gente dividir essas 3 frases, né? Eu lutei o bom combate. É aquele de nos tornarmos, né, verdadeiros discípulos do Cristo, de enfrentarmos a nós mesmos. Ele não disse, eu lutei contra os outros, eu fui o campeão da mensagem cristã, eu venci. Né? Ele diz, eu lutei o bom combate. Acabei a carreira, cheguei no final. E até aqui eu guardei a fé. Né? Então eu não vacilei, eu guardei Jesus comigo até aqui, eu creio nele e eu me mantenho fiel a ele. Então, é muito bonito, porque o próprio Cristo nos diz, né, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não disse aquele que vencer, aquele que for santo, aquele que for, né, o campeão dos campeões, ele disse aquele que perseverar até o fim. Continuar a luta todos os dias até o fim. Então, a gente não precisa esperar, não. Nós somos a prova de que o Cristo, né, está agindo no mundo, mesmo com toda a nossa miséria, né? Dá para eu falar ainda? Eu vou pensar, senhor Nícias, não sei não. Assim, muito rapidamente, eu estive pensando, olha só, né? Que a luz, ela transforma em a matéria transforma em luz. Então, o que vem a ser o reino de luz? O reino de luz é o que é a bondade, é a caridade, é o trabalho bem. É isso daí que eu vou ter que fazer essa equação. Se eu tiver envolvido em bens materiais, eu tenho que transformar em luz. Eu tenho que desenvolver valores aonde as pessoas vai ser para o progresso da humanidade, desenvolver a inteligência da humanidade. Então, eu estou vendo mais assim. Eu vou ter que também trabalhar a caridade, abrir o coração para atrair esses irmãos que estão doentes, que estão aí aleijados. Aleijado não é só fisicamente, não. Eles não estão querendo nada mesmo, então eu tenho que trabalhar isso, né? Eu vejo que esse tipo de ensinamento eu tenho que viver, eu tenho que ter esse ensinamento em mim. Eu sei que Jesus, ele trouxe. Eu tenho que pegar o ensinamento dele, desenvolver, trabalhar esse valor e colocar esse valor para fora, né? Agora,
que eu vi também assim, que Jesus trabalhou muito, ele reavivou muita fé. É o que nós temos hoje, essa ligação com Deus, sentir que Deus está manifestando em nós através da doutrina espírita, né? Então, eu tenho muita esperança, né? A caridade, ela brilha muito dentro de mim. Eu vivo Jesus sob o trabalho, sob a luz do amor e sob a vontade do Criador. Seria mais essa ideia que eu estou tendo aqui, sabe? Não sei se eu estou sendo um pouco poético, né? Não, seu Nícias, é isso mesmo, né? É nesse esforço nosso, né, de viver o pouco que a gente é capaz, mas é isso que vai mudar as coisas, né? O senhor falou em esperança, é bonito que no final do texto ele fala, né? A esperança da terra te saúda, né? A esperança da terra te implora, né, que você venha, que você haja, porque que esperança que nós temos, né? Infelizmente, os reis, né, da realeza terrestre continuam agindo e ignorando, né, as dores humanas. Eles não levam em conta o sofrimento das massas, o sofrimento das mães, né? Se eles levassem em conta a dor, né, das pessoas nos hospitais, eles não colocariam tanto dinheiro para desenvolver mísseis nucleares que ninguém pode usar, porque a hora que usar acabou tudo. Aí não vai nascer esperança nenhuma, né? Exato. Então, eles, infelizmente, as realezas terrestres continuam agindo do jeito que sempre agiram, né? E ele continua, né, tocando o coração das pessoas no mundo inteiro, e essas pessoas imediatamente começam a fazer o bem, a pensar em fazer o bem, em dar, né, alguma coisa, em fazer alguma coisa, e nós queremos ser desse reino. Eu não quero seguir rei nenhum mais, né? A gente quer seguir este rei, porque a gente já entendeu que é com ele que está a felicidade, que é com ele que está, né, a luz, a claridade. Então, o poder que ele tem, né? Chico Xavier dizia, né? Jesus, a terra tem saudade de Jesus, o coração dos homens tem saudade do Cristo. E como a Val disse, quanto mais atacam, mais forte ele fica, né? Porque a presença dele tem um texto de Emmanuel que ele diz, né? Todas as vezes que nós tentamos tirar o Cristo da história, né, da humanidade, as bases da civilização tremeram, e é o que está acontecendo, né? Você quer uma educação sem valores, sem Jesus, sem moral, né, sem espiritualidade, está tremendo, o mundo está tremendo nas bases, né? Está tudo ruindo, e nós corremos riscos, né? Então, é uma civilização que quer, né, como a criança teimosa, dizer, não, nós não precisamos do nosso irmão mais velho, nós não precisamos daquele, né, que veio para... Né, nós vamos te ignorar, e ignorá-lo significa caminhar para a tragédia, caminhar para a dor, para o sofrimento, né, que a gente está vendo nas famílias, né, nas crises, né, milhões de pessoas vivendo a poder de comprimido, quando ele nos oferece, né, amor, compreensão, uma vida nova, equilíbrio para a alma, né? Então, quando a gente estiver em dor, quando a gente estiver em sofrimento, quando a gente estiver em momentos angustiosos, que todos nós passamos, né? Nós temos um mantra, né? Simplesmente diga Jesus. 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 Seja lá qual for a situação de sofrimento, de angústia, de preocupação, Jesus. Porque o simples nome de Jesus, como dizem os evangélicos, tem poder. Então, é uma coisa que eles dizem, né? Mas é a pura verdade. O simples nome de Jesus tem poder. Então, é muito bonito, porque a gente viu, né, no Espiritismo no Brasil, milhões de pessoas saíram, né, para as ruas para trabalhar, para abrir creches, para abrir asilos, para socorrer as pessoas, para fazer sopa, para fazer enxovalzinho para beber. Tocados pelo quê? Então, todas as vezes que eu tenho uma dificuldade hoje, toda ela,
eu dou uma paradinha, penso em Jesus e faço um Pai Nosso. E encontro a solução imediatamente. Eu estou até admirado com isso. Mas é isso Não mesmo, fica senhor sem Ulisses. solução, não é? Exatamente isso. Exatamente isso. Existe, né, não sei se vocês já ouviram aquela história que a dona Terezinha de Castro conta, né? Que o Geraldo Lemos acho que conta também, mas tem na internet. E ela fala, né, que um dia ela foi lá para Uberaba na sexta-feira e eles estavam prevendo, né, ir lá num dos bairros mais pobres da cidade para fazer a distribuição de pão, de alimentos. E da sexta para o sábado começou a chover em Uberaba, ia chover muito, né? E muita gente não apareceu no sábado. E, como diz, né, o pessoal é feito de açúcar, né? Caiu uma chuva, ninguém aparece. E aí, o Chico falou na sexta, né? Falou para ela, Terezinha, você fica aí, né? E ela falou, para mim era o céu, né? Quando ele falava, você fica aí, eu ajoelhava no chão e agradecia, porque ela falava, eu ia ver coisas, ia ouvir coisas, né? E ia estar com o Chico, né? Em todos aqueles momentos, e ela foi uma pessoa que Emmanuel, né? Orientou, ela criou uma grande obra lá no Rio de Janeiro, né? E aí diz que no sábado ela falou para ele, Chico, né, você tem certeza? Nós estamos em 10 pessoas, né, para levar tudo isso, esse monte de pão, e naquele bairro, né, tá tudo embarreado, a cidade, tá um caos, né? E ele falou, não, minha filha, não, nossos irmãos esperam por nós, né, nós não podemos falhar, mas não tem ninguém, não, nós vamos, minha filha, nós vamos, mas está chovendo, Chico, nós vamos, minha filha. Né? E aí diz que foram, né? E aí diz que quando chegou no bairro, tinha um ladeirão lá para subir, né? E eles começaram a subir aquele ladeirão, né? Com aquele barro todo. E ela, quando saiu do carro, se assustou, porque estava um dia muito, muito chuvoso, muito escuro, né? Um dia feio. E ela começou a escutar, né? Aquela bateção de lata lá em cima, né? Tinha o barulho das latas chegavam e ela falou, Chico, esse povo está revoltado, né? Eles vão nos agredir. E ele falou, vamos, minha filha, vamos lá. E aí diz que ele sai na frente dela, né? E aí diz que, à medida que eles estão subindo, ela começa a ouvir o que eles estão falando, né? E eles batiam as latas, né? E gritavam, viva Jesus, viva Jesus, viva Jesus. E assim, ela disse que ela ficou chocada com aquilo, né? Aquele povo vindo na direção do Chico, e gritando, viva Jesus, viva Jesus. Ela diz que ela teve um repente assim, ela diz que ela olhou para o Chico e ela falou, ele era luz, ele virou um sol, ele virou luz, eu nunca vi uma coisa daquela. E aí ele disse que foi dando, né, pão para o povo, ela disse que caiu de joelho, né, no barro, e disse que não conseguia levantar, que ela falou, eu chorei como eu nunca chorei na minha vida, e não tinha quem me tirasse dali. Então, ela falou que ela viu ele dando pão e ia luz com aquele pão, que era luz, ele virou luz, o homem. E ela falou, e ali eu entendi Jesus dando, né, o pão, a comunhão, né, para os discípulos. Então, é isso, né? Esse é o poder do Cristo, é o poder que toca o nosso coração, né? A dureza da nossa alma. Então, e quando a gente vê pessoas, né, como Chico, que vivenciaram isso todo dia da vida, né, a gente não tem como, né? Se ele não mudar a nossa vida nessa encarnação, que Deus tenha piedade de nós, né? De mim, eu sei que ele vai ter que ter piedade, que se eu não mudar nessa encarnação, né, nem que seja o começo da mudança, né, não tenho pretensão nenhuma, mas que seja o começo da mudança, né, porque a gente tem tido um coração muito duro, né, séculos e séculos de dureza, de impiedade, né, a impiedade é o grande mal, né. E aí você vê aquele homem, né, que não tinha nada, Chico também, né, não tinha nada. E ele alimentou milhões de pessoas no Brasil e no mundo.
né? Porque o que nos leva a fazer o pouquinho que nós fazemos aqui nesse fim de mundo, né? Às vezes por um irmão necessitado, é esse exemplo, é esse Cristo, são essas pessoas, né? Então, os exemplos são muito marcantes, né? Quando você vê a Nália Franco, por exemplo, uma mulher no século XIX e XX no Brasil, né? Abrindo escolas para as meninas, né? Tirando, né? as meninas grávidas que eram jogadas na prostituição simplesmente porque engravidaram, né? Num Brasil do século XIX, né? Machista, patriarcal, né? Ninguém pegava o sujeito que engravidou, né? Ela era jogada na rua, né? Então, e ela socorrendo essas meninas, abrindo escolas, né, criando oficinas de trabalho. Então, o espiritismo se implantou no Brasil, né, graças ao poder desses exemplos, né? A população passou a respeitar a mensagem espírita, porque havia um exemplo que era dado. Então, nós temos muito para refletir, né? Muito bom, meus irmãos. Se não tivermos mais nenhum comentário de último minuto, acho que nós podemos encerrar, então, a nossa reunião, né, com a graça de Deus. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa prece de encerramento, porque não nos faltam razões, né, para agradecer, graças a Deus. Senhor Jesus, divino benfeitor das nossas vidas, nós sentimos, Senhor, a doçura da Tua presença. E sentimos, Senhor, a solidez da rocha que tem permanecido através dos séculos. Nós sentimos, Senhor, o Teu amor que nos alcança. Nos sentimos nestes momentos como aqueles que Te ouviam, Mestre, pelas estradas da Galileia, às margens do grande lago. Tua voz ecoa, Senhor, 2000 anos depois. E finalmente ela encontra eco nos nossos corações. Nós estávamos mortos, Senhor, mortos para a vida, para a alegria verdadeira, para as belezas de nosso Pai. Nós estávamos mortos, Senhor, para os nossos irmãos, que ignorávamos, e o Senhor nos trouxe a vida. Estávamos perdidos, e o Senhor nos encontrou. Como o pastor encontra a ovelha que se desgarrou. Nós agradecemos, Senhor, porque nos sentimos salvos, protegidos. Sentimos, Mestre, perto de Ti, que estamos ao abrigo das tempestades que se abatem sobre o mundo. Dá-nos a serenidade, Senhor, de falar de Ti, pela palavra e pelos atos. Dá-nos a tranquilidade, Senhor, de compreender que nossos irmãos precisam sentir Teu amor. Não nos cabe, Mestre, transformar o mundo.
pois esta tarefa começa na transformação de nós mesmos. Que nós possamos ser, Senhor, aquele que luta, apesar das quedas, aquele que se levanta, porque está tentando caminhar em linha reta na tua direção. Que nós possamos ser, Senhor, aquele que estende as mãos para dizer, Senhor, ajuda-me. Nós nada temos, nada podemos, nada somos, se o teu olhar não estiver sobre nós. Que a tua misericórdia, Senhor, e a tua compaixão inundem nossos corações. Que estes amigos queridos envolvam nossas almas, abençoem nossos lares, auxiliem nossos amigos que estão passando por dificuldades nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas prisões. Que o teu amor, Senhor, alcance os corações maternos que sofrem, que lutam. Que o teu olhar, Senhor, caia sobre estes lares que atravessam momentos difíceis. Que a tua presença, Senhor, cure os nossos corações. Nós cansamos, Mestre, de caminharmos nas sombras. Dá-nos, finalmente, Senhor, a possibilidade de caminhar à luz do dia. Que o teu amor, Senhor, abençoe as nossas vidas. Que a tua luz ilumine os nossos corações. Que nunca nos falte, Senhor, o poder de poder a cada dia pronunciar o teu nome e de nos dirigirmos ao teu coração. Fique conosco, Senhor, nos abençoe, nos ampare, nos sustente na luta e que nós possamos guardar a alegria de te conhecermos. Fique conosco, Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Boa noite.